E aí galera, agora estamos aqui no canal para falar de mais um vídeo. O vídeo será sobre o número 666 que há na Bíblia, que é muito especulado, muito discutido, muitas pessoas não entendem e nós vamos estar falando sobre isso. Então dê o seu joinha, assine o canal e vamos lá! Pois é, este número 666, ele surgiu em Apocalipse quando João, na ilha de Patmos, teve uma visão sobre o céu e das coisas futuras que iam acontecer na terra. Nesse trecho da Bíblia, no capítulo 13, há uma pequena menção neste versículo, que ele diz exatamente o seguinte, que uma pessoa que tenha o conhecimento que faça o cálculo do número da besta, e esse número é 666. E pela Bíblia falar 666, ficou marcado e gravado exatamente esse número. Mas esse número era apenas um cálculo. Um cálculo onde deveria levar-se a um nome, onde várias especulações já chegaram no nome de Hitler, de Ronald Reagan, de Nero e outros, porque uma coisa se perdeu na história. A primeira coisa que se perdeu foi que, quando os judeus usavam essa técnica para mudar as letras do alfabeto em números e assim codificar um nome, uma pessoa em um lugar, eles chamavam de quemática, que eram usadas por eles, onde cada letra do alfabeto correspondia a um número, e esse número era o número da pessoa. Cada letra um número, como se fosse a letra A, 1 e por assim em diante. Só que não era dessa maneira, porque no hebraico não existe vogal. As vogais foram colocadas recentemente por uma grafia moderna, mas aquela rudimentar, aquele hebraico rudimentar ao qual escreveu a Bíblia, não existiam vogais. Por não existir vogais, ficou difícil definir quanto valeria cada letra, ou se pularia as vogais, ou se era de um em diante, ou não, porque toda essa cultura se perdeu no caminho. E por se perder essa cultura, veio as especulações. Só que, paralelamente, na Grécia também havia um cálculo de letras e números para variar isso, que tinha um outro nome, um nome grego que era dado a essa técnica para explicar quanto valeria cada nome e cada letra. Só que ambas as técnicas se perderam. Hoje, alguns historiadores nos mostram o que valeria no grego algumas letras. No hebraico dizem ser a mesma coisa. Só que se você estudar a história hebraica, você verá que ela sofreu várias incisões de várias culturas. Ela ficou no Egito e aprendeu a cultura egípcia, ela ficou na Babilônia e aprendeu a cultura babilônica, ela ficou com os fenícios, ela ficou com os romanos, ela se misturou muito. Até a época de Jesus Cristo era muito mista, a tal ponto de se dividir em duas raças: os samaritanos e os judeus. Todos são hebraicos, mas a difusão dessas duas, vamos dizer, partes da população judaica com crenças diferentes, onde a samaritana era mais dada a outras crenças e a judaica dada a uma crença original. E aí eu lhe pergunto, de onde surgiu a Guatemala? De uma crença mais mística, mais mista da Samaria, ou foi a judaica? Essa resposta ninguém pode dar, porque tudo isso se perdeu com a história. Então seria muito fácil pegar números e dizer e falar sobre quem será
a besta. A dificuldade está neste cálculo que foi colocado ali por João, é simplesmente falar de uma coisa futura. Como nós vamos saber o número da besta? Sabemos que toda a somatória de suas letras dá 666. E é algo que parece tão simples que é só somar as letras e você vai ter um número aproximado disso. E a verdade não é. São nomes exatos que dará esse valor de 666. Por exemplo, o meu nome, quando eu cheguei a fazer esse cálculo, deu 450, porque há letras que não existem, nem no grego e nem no hebraico. E aí eu fiquei na dúvida, somar 1, somar 0 ou não somá-las. Então, por não ter argumentos, nem subsídios, nem circunstâncias, nem dados específicos para fazer isso, foi preferível anular essas letras, dando um cálculo de 450. Então eu comecei a perceber que seria muito difícil colocar um nome que desse 666 sem ter esse nome para começar a fazer. E depois que fazer como João estava sobre um domínio romano, que também tinha toda a ciência grega por ter pego essa ciência para si, foi feito um cálculo na ciência romana ou foi feito um cálculo na ciência judaica. Então ficou muito difícil chegar a essa conclusão, por isso muitos estudiosos não vão conseguir dar um dado específico sobre isso e nem te falar e nem prever o futuro. E é um número que não deveria se ter medo, porque essa besta só se manifestará depois de Jesus se manifestar nos ares, onde ele arrebatará a igreja e levar consigo a igreja. Depois que a igreja sair da terra, como assim está escrito em Apocalipse, aí que virá essa besta e se manifestará sobre a terra, sobre aqueles que ficarem sobre a terra, que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. Então, é assim que a Bíblia narra. E ficou difícil falar, o nome é esse, ou o nome é aquele, por falta de dados científicos para isso daí, porque é uma cultura assim como a dos escravos, que se perdeu. Que quantos escravos estavam para ser presos nos quilombos, muitos se refugiavam para lá, os escravos criaram uma cultura no Brasil de fazer canções, que na verdade não eram canções para serem cantadas, mas na verdade escondia mapas e localizações dos locais aonde os quilombos se encontravam. Como não podiam falar por capatazes ou perseguirem ou os seguirem, eles cantavam o que parecia uma simples melodia, na verdade estavam ensinando a todos da tribo, a todos os negros, aonde se localizava aquele local. E as pessoas decidiam se iam ou não, se enfrentavam a ameaça de capatazes ou não para chegar naquele local. Do mesmo modo, assim a igreja foi perseguida naquela época das Sagradas Escrituras e pós a morte de Jesus, onde João estava aprisionado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Então, por que não dizer que eles criaram métodos e cláusulas para fazerem a sua própria quemática? Para assim dar nome às coisas. Será que os cristãos chegaram e se reuniram e fizeram não? A nossa quemática será dessa forma, com esses valores, por quê? Os romanos já conhecem, os gregos já conhecem e não podemos passar para ele aquilo que sabemos e precisamos ter um código de acesso a tal coisa. Bom, é muito difícil afirmar essas coisas porque todos que podiam nos dar argumento a isso já não estão mais aqui, ficaram na história. E a história com ele se perdeu e todo esse conhecimento. Então, o que restou para nós, a humanidade,
é especular sobre estas coisas. E aqui estou esclarecendo sobre esse número que algumas pessoas têm se atemorizado com eles por nada, por achar que dele virá um grande mal. Mas na verdade, ele é só um indicativo que um grande mal está por vir. E é preciso calcular. E é esse cálculo que esconde todos os mistérios e todos os segredos deste número, ok? Tem um gráfico aí com os valores que os cientistas dizem ser, mas com ele você pode fazer contas e chegar a um consenso, mas você verá que é muito difícil achar um nome que dê 666, porque primeiramente você tem que ter esse nome e tentar formar um nome com 666 é tão complicado quanto, porque primeiro você tem que saber se é um nome judaico com o hebraico em pauta ou se é um nome grego. Então, aí está a grande dúvida, ok? Espero que você tenha gostado. Ligue, deixe o seu comentário. Se quiser mais informações sobre isso, fale conosco. Nós iremos te atender e vamos ler todos os recados, como sempre lemos, todos os comentários. E fique ligado com a gente. E até mais!